Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque essa pode ser a única coisa que está faltando entre você e a mudança que você implora toda noite antes de dormir. Não é mais esforço, não é mais informação, não é outro livro, outro curso, outro vídeo motivacional. O que está faltando é uma frase que você nunca disse para si mesmo com convicção real, com os 2 pés no chão, olhando nos seus próprios olhos. E essa frase não é o que você imagina. Não é aquele tipo de afirmação positiva vazia que as pessoas repetem no espelho sem sentir nada por dentro. É algo mais profundo, mais visceral, mais perigoso até, porque no momento em que você pronuncia essa frase de verdade, o universo inteiro ao seu redor começa a se reorganizar. Sabe aquela sensação de que você tenta, e parece que a vida empurra você de volta para o mesmo lugar? Aquela frustração que vem quando você olha para trás e percebe que está rodando em círculos há meses, às vezes anos? Pois é. Isso não acontece por falta de competência e também não acontece por falta de fé. Isso acontece porque existe uma declaração que deveria ter saído da sua boca todos os dias e que nunca saiu. E enquanto ela não sair, tudo o que você construir vai ter uma rachadura invisível na fundação. Tudo vai parecer que está prestes a dar certo, mas nunca dá por completo, porque a boca tem poder de decretar ciclos novos, e enquanto você não decreta, o ciclo antigo continua rodando no automático. Existe um princípio documentado por pesquisadores da área de comportamento humano que diz que o cérebro responde com mais intensidade àquilo que é verbalizado em voz alta do que aquilo que é apenas pensado em silêncio. A vibração sonora da sua própria voz ativa regiões do córtex pré-frontal que estão diretamente ligadas à tomada de decisão e à construção de identidade. Ou seja, quando você fala em voz alta quem você está se tornando, seu cérebro começa a tratar aquilo como um fato, não como um desejo. E quando o cérebro começa a tratar uma declaração como fato, ele reorganiza todas as suas ações inconscientes para alinhar com aquela nova realidade. Isso não é misticismo, isso é neurociência aplicada ao poder da palavra. Se este canal chegou até você hoje, não foi por acaso. Antes de continuar, deixa o seu coração aqui embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está travado no mesmo lugar há tempo demais. O que vem a seguir pode ser o ponto de virada que vocês dois estavam precisando. A frase que falta na sua vida não é complicada. Ela é simples, mas é justamente por ser simples que você nunca levou a sério. E é justamente por nunca ter levado a sério que ela nunca funcionou. Hoje, isso muda. O mecanismo dos 21 dias que a ciência confirmou, e a Bíblia já sabia. Existe uma razão muito específica para o período de 21 dias aparecer repetidamente tanto na literatura científica quanto nas escrituras sagradas, e essa razão não é coincidência. Quando pesquisadores do campo da neuroplasticidade começaram a mapear quanto tempo o cérebro humano precisa para consolidar um novo padrão de comportamento, eles descobriram algo que já havia sido revelado milênios antes em textos que a maioria das pessoas lê sem perceber a profundidade do que está escrito. Daniel jejuou e orou por 21 dias antes que o anjo chegasse com a resposta. Não foram 20 dias, não foram 22, foram exatamente 21. E quando você entende o que acontece no seu sistema nervoso durante esse período, você começa a enxergar que existe uma engenharia divina por trás desse número que vai muito além do que qualquer laboratório poderia inventar. Nos primeiros 7 dias de qualquer nova prática repetida com consistência, o cérebro entra em fase de resistência. Ele interpreta a mudança como ameaça. Seu sistema límbico, que é a parte mais primitiva do cérebro responsável pela sobrevivência, começa a enviar sinais de alerta. Você sente desconforto, sente vontade de parar, sente que não está funcionando, sente que é bobeira. Esse é exatamente o ponto onde 90% das pessoas desistem. Elas confundem a resistência do cérebro com um sinal de que o método está errado, quando, na verdade, aquela resistência é a maior prova de que o método está funcionando.
Porque o cérebro só resiste àquilo que tem poder real de mudar a estrutura existente. Ele nunca resiste ao que é inofensivo. Do 8º ao 14º dia, algo diferente começa a acontecer. A resistência diminui, não porque você se acostumou, mas porque as sinapses neurais que sustentavam o padrão antigo começam a enfraquecer por falta de uso, enquanto as sinapses do novo padrão começam a se fortalecer pela repetição. Profissionais que estudam a relação entre mente e corpo chamam esse período de janela de transição. É o momento em que o corpo começa a responder diferente. A qualidade do sono muda, o nível de cortisol começa a se regular, a ansiedade que parecia crônica começa a perder força. E isso não acontece por sugestão. Acontece porque o sistema nervoso autônomo está sendo literalmente recalibrado pela nova informação que você está alimentando todos os dias através da sua declaração. Do 15º ao 21º dia, o novo padrão se instala na estrutura do cérebro como um circuito consolidado. Nesse ponto, aquilo que era esforço consciente se torna tendência natural. A declaração que nos primeiros dias parecia artificial agora sai da sua boca como verdade vivida. E é exatamente nesse ponto que a dimensão espiritual se encontra com a dimensão biológica. Porque quando a sua mente, o seu corpo e as suas palavras finalmente estão alinhados na mesma direção, você se torna um canal aberto para receber aquilo que Deus já havia preparado, mas que não podia ser entregue enquanto você estivesse dividido por dentro. A Escritura diz que o homem de coração dúbio é instável em todos os seus caminhos. E a instabilidade não é punição. É consequência de um sistema interno que está enviando sinais contraditórios para o campo que organiza a sua realidade. O que acontece no seu corpo quando a sua boca declara o que ainda não existe? Talvez a coisa mais subestimada de toda a história da humanidade seja o impacto físico que uma declaração verbal provoca dentro do organismo humano. As pessoas tratam palavras como se fossem abstrações, que vivem apenas no ar. Mas a verdade que poucos conhecem é que cada palavra que sai da sua boca gera uma cascata bioquímica mensurável que altera literalmente a composição do seu sangue, a atividade do seu sistema imunológico e a forma como suas células se comunicam entre si. Isso não é metáfora. Isso é fisiologia documentada. Quando você verbaliza uma declaração de medo, derrota ou incapacidade, o hipotálamo imediatamente aciona a liberação de cortisol e adrenalina. Seu corpo entra em estado de alerta, como se houvesse uma ameaça real no ambiente. Os vasos sanguíneos se contraem, a digestão desacelera, o sistema imunológico recua. E o mais perturbador é que o cérebro não diferencia se aquilo que você está dizendo é real ou não. Ele responde à declaração com a mesma intensidade com que responderia a um evento verdadeiro. Ou seja, cada vez que você diz "eu não consigo", isso nunca vai mudar. Minha vida é assim mesmo. Você está injetando no seu corpo a química da derrota. Você está envenenando suas células com informação tóxica disfarçada de frase casual. Agora, inverte a direção. Quando você declara com convicção algo que ainda não se manifestou, algo como "eu estou sendo transformado", o que era impossível está sendo reorganizado ao meu favor, meu corpo está sendo restaurado. O hipotálamo responde liberando ocitocina, serotonina e endorfinas. Essas substâncias não apenas geram sensação de bem-estar, elas ativam a recuperação celular, fortalecem a resposta imunológica e criam um ambiente interno favorável à cura e à regeneração. Estudiosos da psiconeuroimunologia já demonstraram que o estado emocional sustentado por períodos consistentes tem influência direta na expressão genética. Isso significa que aquilo que você repete com a boca durante 21 dias consecutivos pode literalmente alterar quais genes são ativados e quais são silenciados no seu DNA. As Escrituras já afirmavam que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá dos seus frutos. Isso não é poesia. É um diagnóstico preciso do funcionamento do corpo humano que a ciência levou milhares de anos para confirmar. Quando Provérbios registrou essa verdade, não estava fazendo uma sugestão.
estava descrevendo uma lei. A mesma lei que faz com que uma pessoa que passa 21 dias declarando escassez colha mais escassez, e uma pessoa que passa 21 dias declarando transformação comece a ver a realidade se curvar na direção daquilo que foi declarado. A diferença entre quem muda e quem fica parado não é talento, não é sorte, não é circunstância. É o que sai da boca todos os dias, de manhã cedo, antes que o mundo tenha a chance de ditar o tom do dia. A declaração que destrói o acordo que você fez com a derrota. Existe um pacto silencioso que a maioria das pessoas fez sem perceber. Ninguém assinou um contrato. Ninguém disse em voz alta que concordava. Mas em algum momento da vida, depois de acumular frustrações suficientes, decepções suficientes, tentativas fracassadas suficientes, algo dentro de você firmou um acordo com a derrota. E esse acordo soa mais ou menos assim na sua mente. Isso é o máximo que eu consigo. Pessoas como eu não chegam lá. Eu já tentei de tudo e nada funcionou. Essas frases não parecem perigosas, parecem até razoáveis, realistas, maduras, mas elas são exatamente o oposto. Elas são a assinatura de um contrato que você firmou com uma versão da realidade que não é a que Deus desenhou para você. Quando o profeta Isaías registrou que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, ele não estava dizendo que as armas não viriam. Estava dizendo que elas não teriam a palavra final. Mas veja a sutileza disso. A promessa só funciona quando você não concorda com a arma. Quando você olha para a dificuldade e diz, acho que é isso mesmo para mim, você acabou de assinar embaixo da arma. Você acabou de dar permissão para que aquilo que deveria ser temporário se torne permanente. E Deus não viola a sua permissão. Se você declarou que aceita aquela condição, Ele respeita a sua escolha, mesmo que doa nele ver você vivendo abaixo do que foi planejado. A declaração que quebra esse acordo não é uma frase mágica. É uma decisão verbal que carrega 3 elementos insubstituíveis: consciência do que foi aceito por engano, rejeição explícita daquilo que não pertence ao seu destino e proclamação daquilo que está sendo construído no lugar. Os maiores estudiosos do comportamento humano já documentaram que o simples ato de verbalizar a rejeição de um padrão antigo ativa no cérebro o mesmo circuito que se ativa quando uma pessoa encerra fisicamente um relacionamento ou sai de um ambiente nocivo. Ou seja, dizer em voz alta, eu rejeito esse acordo, eu cancelo esse pacto, eu não pertenço a esse ciclo, não é teatro emocional. É uma ruptura neurológica real com o padrão que estava instalado no seu sistema operacional mental. E é aqui que o período de 21 dias ganha seu significado mais profundo. Porque quebrar o acordo uma vez não é suficiente. O padrão antigo vai tentar se reinstalar, vai voltar disfarçado de pensamento racional, vai voltar como dúvida, vai voltar como a voz de alguém que te disse que você não ia conseguir. E cada vez que ele voltar, a sua declaração precisa estar ali, firme, pronta, repetida com a mesma convicção do primeiro dia. Até que no 21º dia, o acordo antigo não tenha mais oxigênio para sobreviver dentro de você, porque você construiu uma nova aliança. Não com a derrota, mas com aquilo que o Criador escreveu sobre a sua vida antes que você nascesse. O horário exato em que sua declaração tem o maior impacto biológico. Poucas pessoas sabem disso, mas existe uma janela de tempo dentro do ciclo circadiano do corpo humano em que qualquer informação que entra no cérebro é processada com uma potência absurdamente maior do que em qualquer outro momento do dia. E essa janela não está no meio da tarde, quando você está no pico da sua atividade. Está nos primeiros minutos depois que você acorda, antes de pegar o celular, antes de verificar mensagens, antes de ler uma única notícia. Naquele intervalo em que o cérebro está transitando da frequência θ para a frequência alfa, a mente se encontra num estado de altíssima sugestionabilidade. É como se as portas do subconsciente estivessem abertas de par em par, esperando receber a primeira instrução do dia. Pesquisadores que estudam a fisiologia do despertar descobriram que nos primeiros 20 minutos após abrir os olhos,
O córtex pré-frontal ainda não assumiu o controle total das funções executivas. Isso significa que a parte do cérebro responsável pela análise crítica, pelo julgamento e pelo ceticismo está temporariamente desativada. E enquanto ela está desativada, tudo o que entra vai direto para as camadas mais profundas do processamento mental, sem filtro. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é olhar uma notícia ruim, seu subconsciente absorve aquilo como uma instrução de como o dia vai ser. Se a primeira coisa que você faz é abrir uma rede social e se comparar com a vida editada de outra pessoa, seu subconsciente registra aquilo como uma evidência de que você está atrás, de que você está devendo, de que você não é suficiente. Mas se a primeira coisa que você faz ao acordar, antes de qualquer outra ação, é abrir a boca e declarar em voz alta a verdade que você quer ver manifestada na sua vida, algo extraordinário acontece. Aquela declaração entra no subconsciente sem resistência. O cérebro a recebe como fato, e a partir daquele momento, todas as decisões do dia, todos os filtros de percepção, todos os impulsos emocionais serão organizados ao redor daquela declaração inicial. É como configurar o GPS antes de sair de casa. Se você não configura, o carro anda, mas sem direção. Se você configura, cada curva, cada semáforo, cada desvio serve ao destino programado. O salmista escreveu que de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Perceba a precisão dessa instrução. Não foi à noite, não foi ao meio-dia, foi de manhã, antes de tudo. E a expressão "fico esperando" revela algo poderoso. Depois de declarar, você não sai correndo atrás do resultado. Você permanece. Você confia. Você age a partir daquela declaração como quem já sabe que o processo está em andamento. É nessa combinação de declaração matinal, com postura de confiança ao longo do dia, que os 21 dias ganham a sua potência máxima. Porque você não está apenas repetindo palavras, você está programando o seu sistema nervoso, redirecionando o seu subconsciente e alinhando a sua frequência interna com a frequência da promessa que Deus já fez sobre a sua vida. Por que Deus espera você falar antes de agir? Essa talvez seja a verdade mais incômoda de todo este vídeo e, ao mesmo tempo, a mais libertadora. Deus não está inativo na sua vida por descuido, por esquecimento ou por castigo. Ele está esperando você falar. E antes que alguém interprete isso como uma limitação de Deus, entenda a razão por trás desse princípio. O Criador não precisa da sua permissão para agir no mundo. Ele pode mover montanhas, abrir mares, derrubar muralhas sem que ninguém peça. Mas quando se trata da sua vida pessoal, da transformação que acontece dentro de você, ele opera de acordo com um princípio que permeia toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. O princípio da voz. Observe com atenção como a criação aconteceu. Não foi por pensamento, não foi por desejo, foi por declaração. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Cada elemento da realidade foi trazido à existência por uma palavra falada. E quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele transferiu para nós essa mesma capacidade. Não com o mesmo poder absoluto, mas com o mesmo mecanismo operacional. A sua voz não é decorativa, ela é criativa. E quando você permanece em silêncio sobre aquilo que deseja ver transformado, quando você engole a declaração por medo de parecer tolo ou por descrença disfarçada de humildade, você está involuntariamente bloqueando o canal pelo qual a intervenção divina se manifesta na dimensão física. Isso explica por que tantas pessoas oram por anos sem ver resultado. Não porque Deus não ouviu, mas porque a oração delas termina no pedido e nunca chega à declaração. Existe uma diferença abismal entre pedir e declarar. O pedido diz: Deus, por favor, muda a minha situação. A declaração diz: a minha situação está sendo mudada. O pedido vem de quem ainda duvida. A declaração vem de quem já recebeu a resposta no espírito e está simplesmente verbalizando o que já é verdade no plano invisível,
para que se torne verdade no plano visível. E essa distinção não é semântica, é estrutural. O apóstolo Paulo escreveu que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Perceba que ele não disse, peça as coisas que não são. Ele disse, chame, pronuncie, declare. Traga à existência pelo poder da palavra alinhada com a promessa. Quando você entra nos 21 dias de declaração consistente, você não está tentando convencer Deus a fazer algo. Você está ativando o mecanismo que Ele mesmo projetou. Está usando a ferramenta que Ele colocou na sua boca desde o dia em que você nasceu. Está finalmente operando de acordo com o design original. E quando você opera de acordo com o designer responde. Não porque foi convencido, mas porque as condições para a manifestação foram finalmente cumpridas do seu lado. Deus está pronto. Sempre esteve. A pergunta nunca foi se ele ia agir. A pergunta sempre foi quando você ia abrir a boca. As 3 declarações que cobrem toda a área da sua vida em 21 dias. Agora eu vou te entregar algo extremamente prático. Algo que você pode começar a aplicar amanhã de manhã, antes de sair da cama, antes de tocar no celular, antes de fazer qualquer outra coisa. São 3 declarações que, quando repetidas todos os dias durante 21 dias consecutivos, cobrem as 3 dimensões fundamentais da existência humana: a dimensão da identidade, a dimensão da provisão e a dimensão do corpo. A primeira declaração toca na raiz de tudo, que é quem você acredita que é. Porque nenhuma mudança externa se sustenta quando a identidade interna permanece a mesma. Se por dentro você ainda se vê como alguém que não merece, que não é capaz, que nasceu para o fracasso, qualquer conquista externa será temporária. Vai escorrer como água na pedra. A primeira declaração é: eu sou quem Deus diz que eu sou, não quem as minhas circunstâncias dizem que eu sou. Eu fui criado com propósito. Eu fui desenhado para vencer, e eu recuso qualquer identidade que contradiga o que foi escrito sobre mim antes da fundação do mundo. Quando você declara isso pela manhã, antes que o mundo te diga quem você é, você está ancorando a sua identidade no único lugar que não muda, na palavra do Criador. Não nos seus resultados, não na opinião dos outros, não no seu saldo bancário, na palavra daquele que te formou. A segunda declaração cobre a dimensão da provisão. E aqui é preciso ter cuidado, porque não se trata de declarar riqueza como se fosse um pedido de delivery. Trata-se de alinhar a sua mente com o princípio da abundância que está presente em toda a criação. Olhe para a natureza. Uma única árvore produz milhares de frutos. Um único oceano contém mais água do que toda a humanidade poderia consumir em milênios. A escassez não é o padrão de Deus. A escassez é o padrão da mente humana que não foi renovada. A segunda declaração é: tudo o que eu preciso está sendo providenciado. As portas certas estão se abrindo. As conexões certas estão chegando. Eu não vivo pela escassez. Eu vivo pela provisão daquele que prometeu suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Essa declaração não é para ficar rico, é para desfazer o nó de ansiedade que vive apertando o seu peito toda vez que você pensa em dinheiro, em contas, em futuro financeiro. Quando essa ansiedade dissolve, a mente clareia e começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que o medo não deixava você ver. A terceira declaração cobre o seu corpo. E aqui entra um princípio que poucos pregadores mencionam. O corpo é o templo, e templo abandonado não recebe visitação. Quando você negligencia o sono, a alimentação, o movimento, a hidratação, você está dizendo ao seu corpo que ele não importa. E um corpo que recebe a mensagem de que não importa, começa a funcionar como se realmente não importasse. A terceira declaração é: meu corpo está sendo restaurado. Cada célula do meu organismo responde à instrução da saúde, da vitalidade e da cura. Eu cuido deste corpo porque ele é o veículo através do qual eu cumpro o meu propósito nesta terra. Quando você declara isso e na sequência bebe água, se alimenta com consciência, se movimenta, dorme no horário certo, você está unindo palavra e ação.
E essa união é exatamente o que produz os resultados que nenhuma declaração sozinha ou nenhuma ação sozinha consegue produzir. Repita essas 3 declarações por 21 dias. Não pule um dia sequer. Não negocie com a preguiça. Não espere sentir vontade. Faça mesmo sem vontade, porque o sentimento vem depois da ação, não antes. E no 21º dia, olhe para trás e compare quem você era no dia 0 com quem você se tornou. A diferença vai ser tão visível que as pessoas ao seu redor vão perguntar o que aconteceu. O que Deus faz quando você finalmente cumpre a sua parte. Eu quero fechar esse vídeo com algo que talvez seja a imagem mais poderosa que eu posso te deixar. Imagine um rio represado. A água está ali. O volume é imenso. A força é descomunal. Tudo está pronto para fluir. Mas existe uma comporta fechada que impede a água de seguir seu curso natural. Essa comporta não foi colocada ali por Deus. Foi colocada ali pela sua boca que não declarou, pelos seus joelhos que não dobraram, pela sua mente que aceitou a versão errada da história. E durante todo esse tempo, a água ficou ali. Não secou, não evaporou, não foi embora, ficou esperando. Quando você entra nesses 21 dias de declaração consistente, quando você abre a boca de manhã e repete aquilo que Deus disse que é verdade sobre você, sobre a sua provisão e sobre o seu corpo, o que você está fazendo é girar a manivela da comporta. Devagar nos primeiros dias, com dificuldade na primeira semana, com mais fluidez na segunda e com naturalidade na terceira, até que no 21º dia, a comporta está aberta. E quando a comporta está aberta, o que acontece não depende mais de você. A água faz o que a água faz. Ela corre, ela inunda, ela irriga, ela transforma tudo por onde passa. Terreno seco vira fértil. Semente adormecida germina. Vida que parecia morta ressurge. Isso é o que Deus faz quando você finalmente cumpre a sua parte. Ele não faz o mínimo. Ele faz abundantemente mais do que tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Mas veja a condição que o próprio texto sagrado apresenta. Segundo o poder que opera em nós. Ou seja, ele age na proporção daquilo que está operando dentro de você. Se dentro de você opera dúvida, a manifestação será limitada. Se dentro de você opera medo, a manifestação será travada. Mas se dentro de você opera declaração alinhada, fé sustentada e ação consistente ao longo de 21 dias, o que vai se manifestar na sua vida vai ser tão desproporcional ao seu esforço que você vai saber, com absoluta certeza, que não foi obra humana. Foi intervenção. Foi Deus respondendo ao som da sua voz que finalmente se alinhou com o som da voz dele. Então começa amanhã. Não semana que vem. Não no próximo mês. Amanhã. Coloca o despertador 20 minutos mais cedo. Senta na beira da cama antes de tocar em qualquer tela e declara. Com os olhos abertos, com a voz firme, com o coração presente. Declara quem você é. Declara o que está sendo providenciado. Declara a restauração do seu corpo. E faz isso por 21 dias seguidos, sem negociar, sem pular, sem duvidar. Se esse vídeo tocou algo dentro de você que estava adormecido, se você sentiu que essas palavras não chegaram até você por acaso, deixa o seu coração aqui embaixo, se inscreve neste canal, porque toda semana eu trago conteúdo como este que não existe em nenhum outro lugar. E compartilha esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma mensagem compartilhada muda a trajetória inteira de uma vida. Você pode ser esse instrumento agora. Deus te trouxe até aqui por uma razão. Honre essa razão. Comece amanhã. Em 21 dias, volte aqui e me conte o que mudou. Eu vou estar esperando. Amém.